comecei fazendo coleta de latinha, depois foi de garrafa PET, aí de papel filme, tudo. O que eles diziam que queriam comprar, a gente fazia a coleta, só que a gente não tinha esse transporte, não tinha quem ajudasse a gente. E antes da coleta, chegou a trabalhar com alguma coisa? Não, eu sempre costurei, eu costuro, eu faço cama box, só que como eu não tenho capital, né, aí o que pinta eu vou, faço roupa em casa, mas não dá pra mim sobreviver com meus filhos. Hoje a senhora mora com quantas pessoas na sua casa? Eu tô morando com 5 pessoas. E a ajuda o material que a senhora coleta aqui, consegue ajudar na renda em casa? Consegue sim. Mas o principal esses tempos que meu filho Brasil estava suspenso, 6 meses. Mas foi uma grande ajuda que apareceu, né? Isso aí. Porque, como eu digo, o principal papelão a gente não conseguia vender porque não tinha como a gente carregar. Mas aí o Rony apareceu, fazendo, aí eu fui lá na empresa que ele trabalha e a gente conseguiu se colocar, né? Que nós éramos 10, só de uma equipe, só que estão todos espalhados agora. Nós éramos sempre 10. Mas eu gosto muito de trabalhar. Logo quando eu comecei, meus filhos me chamavam de doida, que eu era uma doida, mas eu nem ligava porque eles falavam. Graças a Deus, pra mim dá. E antes a senhora trabalhava sozinha, coletando? Foi, trabalhava sozinha, eu comecei sozinha, aí depois eu comecei a convidar uma amiga, a Marilda. Aí hoje ela até foi lá me falar que ela quer vir para fazer a coleta. Eu disse, olha, a gente está esperando que aumente mais o trabalho, né? Que é para elas poderem se colocar. Acho que é bom a parceria mesmo. Aí eu ia dar entrada na minha aposentadoria esse mês, aí roubaram meus documentos tudinho da colônia, e não sei como é que eu vou poder dar entrada. A senhora é amapaense, desde que ela nasceu aqui? Sou de Santarém. A senhora veio pra cá, pro Macapá, com quanto tempo? Foi, tá com 15 anos que eu moro aqui. Mas eu morava em Santarém, só que eu tinha um filho que tinha problema de leucemia e a gente veio pra cá. A gente se adaptou aí, estamos levando. Ele tá com fome, mano. É isso aqui vai. Pra ele não, come completo. Onde isso aqui vai? Papelão? Vai, isso aí é papelão. Eu digo, um bocado de tubo. A gente faz isso para que ela consiga comportar a maior quantidade de peso possível. E a gente consegue levar até 600 quilos aqui, sendo compactado dessa forma. Meu nome é Ronivaldo Gonçalves, sou coordenador do programa Projeto Mulheres na Reciclagem. É um projeto que está sendo desenvolvido tem cerca de 30 dias aqui em Macapá. Bem, a ideia ela surgiu tem cerca de 3 anos atrás em uma conversa com um empresário que já trabalha com reciclagem aqui em Macapá. E ele nos contou o quanto que isso era jogado diretamente no lixão. Todo esse material que era despejado no aterro sanitário aqui em Macapá,
e quanto isso deixa de virar renda, né? Quanto isso deixa de girar na economia amapaense. Então a gente começou a pensar esse projeto há 3 anos atrás. Inicialmente o projeto ele ia ser realizado no lixão aqui de Macapá. E depois há cerca de 45 dias atrás, nós começamos a projetar um piloto aqui no Centro Comercial de Macapá. E aí o projeto ele tem como objetivo principal a geração de emprego e renda a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então o projeto ele já abrange uma quantidade significativa de mulheres que fazem a coleta do material reciclado, né, principalmente papelão, o PET, o plástico, a latinha e o ferro em geral no centro comercial. Essa coleta ela é realizada diariamente, de segunda até o sábado, no centro comercial. Hoje a gente, principalmente no centro comercial, o papelão e o plástico que é coletado, mas as mulheres elas coletam todo tipo de material reciclado. Trabalhava mais em casa de família. Na verdade, meu dia já começa desde as 5 horas da manhã. Mas é na coleta ou não? Não. Em casa mesmo, para deixar tudo pronto para os filhos. E aí tu costuma sair de casa que horas? De 5 horas. Quando a gente trabalha de manhã, a gente saía de 8 horas da manhã, né? Como a gente está trabalhando à noite agora, aí a gente sai de 5 horas. Como é que é trabalhar assim em grupo com as meninas e tal? É chato. É legal. Consegue, tipo, durante o trabalho, bater um papo? Conseguimos achar bastante graça. A palhaça sou eu, lógico, né? É divertido, né? É divertido. Mas também é cansativo, né? Cansativo, demais. O dia também é mais cansativo o dia do que a noite. E Ana, em algum momento assim, trabalhando e tal, tu sentiu assim as pessoas se tratam diferente por estar trabalhando nessa coleta? Várias vezes. Várias vezes. E assim, por que tu acha que acontece? Preconceito. Por nós estar tirando, né? Metendo a mão em caixas. Aí os pessoal olham assim de uma maneira, muitos não, mas tem muitos que olham de uma maneira assim estranha pra gente. Tem muitos que até elogiam a gente, né? Mas muitos não. Infelizmente tem isso. Ainda não acabou o preconceito ainda. A empresa que faz a compra do material, ela consegue garantir uma renda mínima mensal para essas mulheres, mas a gente precisa fazer com que essas mulheres recebam mais. Como é que isso vai acontecer? Com o apoio da população.
Você empresário, você dona de casa, que produz esse material e descarta diretamente no teu lixo comum, você pode simplesmente, fazendo a separação desse material, fazer com que essas mulheres possam ter uma renda muito melhor. O nosso projeto, ele é de extrema necessidade para o estado do Amapá, para o município de Macapá e para o resto do Brasil. O projeto de reciclagem, ele é uma necessidade ambiental para todo mundo. Não é a questão de ser demagogo, de você, eu preciso fazer reciclagem. Você necessita fazer reciclagem, porque cada papelão, cada plástico que você deixa de jogar no lixão é uma árvore que você não precisa cortar, é uma série de situações que você não precisa agredir o meio ambiente. Então você necessita reciclar. Meu nome é Nicole Santos Lacerda, tenho 29 anos, trabalho como agente ambiental com coleta de materiais recicláveis, o gerenciamento de materiais recicláveis e com educomunicação socioambiental. Vinha tendo esse despertar por ter tido contato com esse tema de resíduos sólidos dentro de uns ambientes acadêmicos que eu participei. E quando a gente se coloca a discutir sobre isso e viu que no estado não existe tantas iniciativas para esse tipo de tema, me surgiu essa preocupação justamente por tentar soluções voltadas para esse tipo de tema, né? Os resíduos sólidos, a gestão deles em si, que seria a coleta, a separação e a destinação, sendo que não deixa de ser preocupante também a quantidade de resíduo sólido que é gerado todos os dias e depositado, por exemplo, de forma inadequada. Então essa minha atividade de coleta, ela surge justamente nesse momento onde eu queria trabalhar especificamente com resíduos. Então eu só desviei um pouco o foco que, ao invés de trabalhar com os orgânicos, eu comecei a trabalhar com os sólidos, gerando também uma opção para as pessoas que estão nessa transição também de hábitos, para que elas tenham uma alternativa para fazer a destinação correta e abrindo portas, né, para que elas também consigam atingir esses objetivos que elas têm. Isso é inteiramente ligado, né, ao que a gente consome, o que a gente gera dentro de casa, ela vem muito dos nossos hábitos mesmo, né, dos nossos do que a gente se alimenta, do que a gente adquire. Então, a gente já não tinha o hábito de adquirir além daquilo que a gente precisava. E com essa mudança, com esse processo, a gente passou muito mais a ser criterioso em relação ao que a gente consumia, ao que a gente trazia para dentro da nossa casa. É quase impossível a gente fazer compras e não vir com algum tipo de resíduo, né? A gente compra um produto, mas no final de usar aquilo, de usar o conteúdo, a gente sempre vai ter uma embalagem. Então, a gente sempre repensou isso. A gente sempre tentou consumir o básico daquilo, por exemplo, de arroz, feijão, macarrão, mas a gente sempre teve esse pequeno resíduo dessa atividade, né, desse consumo. E aí a gente passou então a buscar alternativas de feiras, a gente buscou alternativas até mesmo de levar o nosso potinho, às vezes para comprar açaí, porque a gente sabe que o açaí é um alimento, né, regional que é mais consumido. Então a gente tem aí um pequeno resíduo gerado, que é aquela embalagem, aquela sacolinha. Então a gente tenta consumir ele de forma com que a gente se responsabilize por aquele resíduo que ele gera. Assim como outros alimentos, claro, né, que é quase impossível a gente vir de algum lugar sem nenhum resíduo, sem nenhum plástico. Então a gente foca em alternativas mesmo. A gente adquire o básico e tenta adquirir produtos que tenham embalagens recicláveis, porque de nada vale a gente querer comprar um produto porque a gente acha saudável, mas ele não tem uma embalagem reciclável.
Então isso acaba indo em desencontro com aquilo que a gente pensa também. A gente só sentiu o cheiro da padaria. Todo tipo de garrafa, ela pode ser reciclada, sem problema nenhum. E geralmente elas são compostas por PET, que é o material que se identifica pelo número 1, e também é o PAD, que se identifica pelo número 2. Eles são as garrafas, né, os materiais que mais são comuns de serem produzidos, né? Então acaba gerando resíduo desse tipo aqui. E todas essas informações estão no rótulo, né? Embaixo. Sim, sim. É possível se identificar o tipo de material pelo fundo da garrafa, né? E sempre vai ter o triângulo com as setinhas e indicando, né? Identificando qual é o material e qual é o número de classificação dele. Aí então fica muito mais fácil da gente conseguir fazer essa separação. Aqui eles estão juntos, mas quando essa sacola enche, a gente faz a separação deles, porque na reciclagem a gente tem que entregar separado. Aí aqui é o plástico mole, que se chama plástico filme na reciclagem. Aí é composto por sacos plásticos, sacos de produto mesmo, né? Embalagem de alimento. Essas embalagens moles, elas praticamente todas são recicláveis também. Algumas você consegue identificar na embalagem do que ela é feita. Então, fica fácil também de fazer essa identificação. E aí esse plástico mole é o número 7, é isso? Na realidade, o plástico mole ele vai ser tanto o 4, o 5 ou o 7. Eles têm uma característica, né, bem parecidas. Deixa eu ver se eu encontro aqui um outro. Olha, esse daqui já chega a ser mais mole. Ele é o 4. Olha, ele é o 4. E esses dois aqui é o 7. Eles têm uma característica assim, um pouquinho mais dura e esse aqui é bem mais molezinho. O plástico mole, ele geralmente vai ser o 7, o 4 e o 5. O 7, que é outros, que ele é composto por vários tipos de... É uma composição, né, por vários componentes. E o plástico, o 4, ele é o PEBD. E o 5 é o PP. Que também eles são compostos, né? E eles só se diferenciam por o que está na composição mesmo. Mas geralmente... E o número 6? O número 6, ele é o PS. O PS, ele é mais comum em isopor e copos descartáveis, aqueles itens descartáveis. E aqui em Macapá, apesar deles serem recicláveis, aqui em Macapá as reciclagens não recebem esse tipo de material descartável. Então ele basicamente é rejeito. Ele não pode ser encaminhado para nenhuma empresa aqui em Macapá. Então ele é destinado para o aterro mesmo. Mas o número 1 é o PET, o número 2 é o PAD, o número 3 é o PVC, que é geralmente aqueles de forro, né? O número 4 é o PEBD, o número 5 é o PP, o número 6 é o PVC e o 7 é o outros. Aí aqui eu faço uma separação, porque lá na empresa onde eu entrego material, eles não recebem esse tipo de embalagem metalizada, que se eu não me engano se chama BOPP, BOP, eu acho. Eles não recebem esse tipo de embalagem metalizada lá na reciclagem. Então eu faço a separação para entregar para uma outra empresa que já recebe. Aí aqui só tem essas metalizadas e de ração de cachorro também, que ele é um outro tipo de material. Então eu faço essa separação de plástico mole, né? E esses aí que tu coletou, tu vai... Esses aqui entregar? vão para outra empresa. Esses aqui, eles vão para uma empresa que fica no quilômetro 9, que eles recebem esse tipo de material. E esse daqui vai para a empresa que fica lá na Duca Serra, que recebe esse plástico filme. Aí aqui, né, tem as latinhas, que as latinhas, elas são uma das maiores
é um dos maiores dos materiais que mais são rentáveis na coleta dos catadores, né? Que ela é um dos materiais bem mais pagos, bem pagos na verdade. Então acaba sendo um material onde os catadores eles focam muito na coleta, né? É muito comum a gente encontrar as pessoas que vivem somente da coleta de latinha e de ferro. Aí a gente separa aqui também as latinhas e também tem esses aqui, que é o de embalagem spray, né? Que é geralmente de desodorante. Esse tipo de alumínio ele também é reciclável e ele é basicamente o mesmo preço do alumínio de latinha, por exemplo. Aí tem esse material, deixa eu ver aqui. Esse daqui é o de ração de cachorro, que eu separo, né, que eu não coloco junto. Aí esse daqui já tá pronto para ir entregar, aí já tá só aqui. Aí aqui atrás tem a parte do papel. O papel é o que basicamente a gente menos recebe. O que a gente mais recebe de papel, na realidade, é caixinhas de aveia, caixinha de maisena, nem a maisena, desculpa, amido de milho, assim, essas caixinhas de ovos, por exemplo, né, cuba de ovos. Então, esse tipo de material é o papel que a gente mais recebe, que é aquele doméstico mesmo, né, gerado em ambiente doméstico, na cozinha, que vem das atividades alimentícias, por exemplo. Aí o papel, o A4, né, que chama também, a gente recebe, mas a gente não foca tanto no papel, porque o papel ele é um volume muito grande e a gente não tem saída, tipo, a gente não consegue vender esse papel na reciclagem. Então a gente coleta e é como se fosse uma doação para reciclagem. Eles recebem, mas não pagam por isso. E como é que tu faz para encaminhar lá para a empresa? Tu vem buscar ou tu tem que levar? Não, geralmente eu levo. Eu acomodo nessas sacolas que são bem resistentes para que eu consiga levar na bike. Geralmente a gente faz esse transporte na bicicleta. Então a gente tem que acumular uma quantidade que a gente consiga transportar e que seja viavelmente justo pra gente, né? Pra gente poder conseguir entregar lá e receber um valor bacana por isso. Aí a gente faz as entregas geralmente uma vez ao mês ou no máximo em 2 meses, que é o momento em que a gente acumula aqui e preenche todas as sacolas e a gente faz essa entrega lá. Então, geralmente por mês a gente consegue entregar, a cada 2 meses na verdade a gente consegue entregar como se fosse 15 quilos de plástico mole, que é esse plástico filme. De garrafa PET a gente consegue entregar em 2 meses, tipo 8, 10 quilos. Essa de alumínio a gente leva um pouco mais de tempo, porque o alumínio a gente precisa preencher uma sacola toda. Então geralmente a gente entrega com 3 meses uma de alumínio. E o vidro, né, que é o que a gente não trabalha, mas a gente também recebe alguns tipos de material, a gente faz a destinação para alguns parceiros, que é como os potes de vidro com tampa, a gente destina para parceiros que fazem trabalhos com ervas, com produtos naturais, para que também eles vendam. E também com frasco de esmalte, a gente tem uma parceria com uma artesã local, e ela cria peças em biscuit, aproveitando o frasco de esmalte para dar corpo a essas peças. Então a gente tem essas parcerias que também ajudam a diversificar os materiais que a gente consegue dar destinação. E o óleo de cozinha também, que a gente recebe, né, que a gente faz a coleta e recebe para entregar para parceiros locais que fazem sabão artesanal. Então a gente consegue fazer essa destinação e ainda ajudar a outras pessoas a gerar renda. Massa, legal. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Tem as esponjas também, né? Tem esse material aqui de escrita que eu te falei, mais precisamente os de plástico, né? A caneta e canetinha, marca-texto. A gente tem uma iniciativa de entrega para uma empresa nacional e eles fazem parcerias com empresas multinacionais também, e como forma de logística reversa, eles investem
nesse recebimento desses materiais. Então a gente consegue entregar, consegue destinar hoje os materiais de escrita, as cápsulas de café, que geralmente são de alumínio, e as esponjas de lavar louça, né, esponjas multiuso, elas vão para essa empresa que se chama TerraCycle, e sem nenhum custo de envio. E a gente ainda tem o benefício também de, quando envia esse material, a gente acumula pontos e pode indicar uma instituição, uma escola, para fazer a destinação de um valor que é referente à quantidade de pontos que a gente ganha por entregar material. Então a gente vê aí algumas iniciativas também muito bacanas de recebimento, né, desses materiais, e também de reciclagem e de geração de renda, por exemplo. Aí tem os materiais eletrônicos, né, o lixo eletrônico que a gente recebe de pequeno porte, e eles são geralmente encaminhados lá para o ecoponto da prefeitura, que fica lá na zeladoria urbana, na Secretaria de Zeladoria Urbana. Aí a gente leva eles para lá também, geralmente. Então significa que vem pessoas aqui deixar na tua casa os resíduos? Sim, tem gente que vem deixar. Geralmente as pessoas aqui da Zona Norte, né, algumas pessoas que encontram o nosso contato, eles deixam aqui em casa. Aí só que a gente manda uma listinha para eles, né, uma lista pré-pronta que a gente tem, que é justamente dos materiais que a gente recebe. Porque logo no início a gente recebia muito material que não tinha como a gente dar destinação. Então as pessoas basicamente deixavam rejeito aqui em casa e a gente que tinha que destinar. Então a gente passou a fazer essas listas, que é justamente para que as pessoas consigam se orientar com qual tipo de material a gente dá destinação. Aí também tem olha, pode fazer umas imagens aqui da esponja também. Só para... os potes também. Esse daqui é o de café solúvel, né, que vai lá para o banco de leite. Esse tipo de pote de café solúvel a gente junta para entregar lá no banco de leite humano, que fica lá na Avenida Fábio, com Jovino de Noir, para que eles consigam reaproveitar para armazenar o leite doado, que as mãezinhas ajudam lá também. E como foi que encontraram você e fizeram essa parceria? Lá no banco de leite? Na realidade, foi eu que comecei a entregar, né? Como eu vi que eles recebiam, primeiro de tudo eu fiz uma busca aqui em Macapá de que tipo de material que as instituições, as empresas, elas reaproveitavam. Então, com uma informação passada por uma amiga, ela falou: olha, Nicole, eles estão recebendo pote de leite, pote de café solúvel, e tu pode entregar lá caso tu tenha. Aí então eu acrescentei esse tipo de material na minha lista de materiais que coleto, e sempre quando tem a gente vai destinar lá no banco de leite. Aí de forma autônoma mesmo, né? A gente não fez nenhum vínculo, nem criou um contrato, nem parceria. Eles aceitam de toda a população os frascos de café solúvel que eles forem deixar. Porque nós somos muito atrasados em políticas ambientais. Apesar de a gente ter um aterro, o nosso aterro ele é como se fosse ainda o lixão, porque não há coleta seletiva, não tem uma separação do material, e a gente vê a precariedade na condição do trabalho das pessoas que estão lá dentro. Então a gente se depara com uma falta de gestão pública que fomente, que incentive a população para que ela faça essa transição. A gente sabe que isso são anos para começar, né? Para se consolidar. Mas se a gente não começar agora, imagina há quantos anos na frente que a gente vai ter alguma coisa. Então a gente para pensar agora nos ganhos que a gente já teve em âmbito local, como um ecoponto de lixo eletrônico, por exemplo, até mesmo um ecoponto municipal de recebimento de materiais recicláveis. Mas isso não comporta a geração total dos materiais gerados dentro do município ou dentro do estado.
Então a gente precisa ter um foco maior em estratégias mesmo de políticas públicas para alcançar metas. A gente não vai conseguir fazer isso de uma vez só, mas se a gente colocar metas e estratégias, a gente consegue ir desenvolvendo e evoluindo aos poucos.